E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar da chamada PEC das domésticas. No dia 2 de abril de 2013 foi aprovada a emenda constitucional número 72, que derivou da PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 66 de 2012, que demorou aproximadamente um ano para sua aprovação. Essa nova emenda constitucional, por sua vez, ela deu origem à Lei Complementar número 150 de 2015 e foi um marco histórico nos direitos trabalhistas brasileiros. O que acontece é que antes da aprovação dessa PEC, os trabalhadores domésticos no Brasil não tinham os mesmos direitos dos demais trabalhadores brasileiros, como os trabalhadores do comércio e os trabalhadores do campo, sendo que nossa Constituição de 1988 ela já garantia a equiparação de direitos entre trabalhadores do campo e da cidade. Mas quem leu a Constituição Federal antes dessa data, né, antes de 2013, sempre via lá no artigo número 7, né, no artigo 7º da Constituição, que é o artigo que fala dos direitos trabalhistas, eu recomendo a todos que leiam, sempre falava lá que os direitos não se aplicavam aos trabalhadores domésticos. Porém, essa chamada PEC das domésticas, né, que culminou na Emenda Constitucional 72, acabou de vez com esse problema e deu aos trabalhadores domésticos todos os direitos trabalhistas que os trabalhadores brasileiros fazem jus. Como, por exemplo, uma jornada de trabalho formalizada, que antes não era muito claro qual deveria ser a jornada de trabalho dos trabalhadores domésticos. Eles poderiam trabalhar muito mais que 40 horas semanais. Porém, essa emenda constitucional, ela garantiu aos trabalhadores domésticos uma jornada de 44 horas semanais, no máximo 44 horas semanais, e no máximo 8 horas diárias. E também instituiu o direito a receber horas extras, que antes disso, pasmem, um trabalhador doméstico não tinha direito a receber hora extra. E a hora extra ela funciona da seguinte forma: se ela for de segunda a sábado, o trabalhador ele recebe 1,5 vezes o valor que ele receberia por hora. E se for aos domingos, ele recebe o dobro. Porém, nenhum trabalhador é obrigado a concordar com a hora extra. Ele tira a hora extra se ele quiser. Então, o patrão ele deve combinar com o empregado. Então, o pagamento de horas extras, né, foi também uma grande conquista trabalhista na chamada PEC das domésticas. O descanso obrigatório aos domingos, né, sendo que esse descanso, a partir das derrotas trabalhistas que os trabalhadores sofreram nos governos Temer e Bolsonaro, agora o trabalho aos domingos ele pode ser realizado, mas essa PEC das domésticas, ele obrigava, né, o descanso aos domingos, né, preferencialmente aos domingos. Férias de 30 dias, pasmem, os trabalhadores domésticos não tinham garantia constitucional de férias de 30 dias, férias remuneradas, né? Então a PEC das domésticas, ela formalizou as férias remuneradas para os trabalhadores domésticos, bem como o 13º salário, que também não era explícito na Constituição que o trabalhador doméstico ele teria direito ao 13º salário. Também estipulou um salário fixo mínimo, ou seja, o trabalhador ele não pode receber menos que o salário mínimo, né? E os benefícios adicionais, como vale transporte, locomoção, né? Que é auxílio transporte, vale alimentação e o 13º. Ou seja, a partir de então, todo trabalhador doméstico passou a ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, trabalhadores contratados por empresa. Também passaram a ter direito ao auxílio maternidade ou auxílio paternidade e auxílio doença pago pelo INSS, bem como o seguro-desemprego, no caso de demissão, né, e acesso ao FGTS. Pasmem, se você não sabia disso ainda, o trabalhador doméstico ele não tinha direito a esses direitos básicos do trabalhador brasileiro. E o que acontece, né?
Essa PEC das domésticas, ela foi proposta no ano de 2008, na gestão do governo PT, né, na gestão do governo Lula, e foi aprovada na gestão da presidente Dilma, em 2013. Isso causou uma extrema revolta entre a classe média brasileira. Os integrantes da classe média brasileira, que em maioria é escravocrata, ficou extremamente incomodado com a aprovação da PEC das domésticas e começaram, inclusive, a dizer que trabalho doméstico não era trabalho. Eu vou deixar diversos links aí para vocês consultarem, né? Que eu não vou nem perder meu tempo colocando esse pessoal aqui falando esse tipo de coisa, né? Que lá começou a polarização política, mas agora eu quero falar alguns dados aqui. O Brasil, em 2015, segundo dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, concluiu o seguinte: no Brasil existe 6,2 milhões de trabalhadores domésticos. Desses 6,2 milhões, 5 milhões e 700 mil são mulheres. E a grande maior parte dessas mulheres são negras, sendo 3 milhões e 700 mil mulheres negras em situação de trabalho doméstico. O Brasil é o país que tem a maior proporção no mundo de trabalhador doméstico por habitante. Aqui no Brasil nós temos um trabalhador doméstico a cada 100 habitantes. Essa proporção ela é a maior do mundo. Para você ter ideia, o segundo país no mundo com o maior número de trabalhador doméstico é a Índia, que tem 4 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos. Só que tem uma diferença. A Índia tem quase 1 bilhão de habitantes. Então o Brasil ele tem 6,2 milhões, ou seja, uma vez e meia o número de trabalhadores domésticos que a Índia tem, e tem uma população muito menor que da Índia, menos de 1/4, né, da população da Índia. E isso, como conclusão, né, é muito claro e muito cristalino que essa mentalidade da elite e da classe média brasileira é uma mentalidade escravocrata, em que todos queriam e desejam e sonham em ter um serviçal dentro de sua casa, em ter um escravo dentro de sua casa. E nem mesmo os direitos trabalhistas básicos eles quiseram pagar. E é claro, essa onda de insatisfação da classe média gerou os panelaços de 2014, culminou no golpe da presidente Dilma, foi um dos fatores, né, que levaram também a classe média a apoiar o golpe e contribuiu para chegarmos no fosso civilizatório em que nos encontramos hoje. Então, como última conclusão, eu quero perguntar o seguinte: muita gente falava que ao conceder mais direitos para os trabalhadores domésticos, iria gerar desemprego. Eu te pergunto, gerou desemprego? A resposta é clara, não. Não houve diminuição no número de trabalhadores domésticos no Brasil após a aprovação da PEC das domésticas. Muito pelo contrário, houve um aumento no número de trabalhadores domésticos, porque ao longo dos anos o salário mínimo ele não foi atualizado como ele estava sendo atualizado nos governos do PT. Ele passou a crescer de uma forma muito mais lenta. Como, por exemplo, de 2019 para 2020, aumentou menos de R$15 o salário mínimo, né? Enquanto que no governo do Lula e da Dilma, já teve ano que aumentou R$200 no salário mínimo. Isso reverteu em capacidade de compra das famílias que recebem e vivem com apenas um salário mínimo. E outra pergunta eu faço: a retirada de direitos trabalhistas dos trabalhadores nos governos Temer e Bolsonaro gerou mais empregos? A resposta é clara, não gerou. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que tenham gostado. Muita gente não sabe da PEC das domésticas, eu recebi alguns comentários pedindo para fazer esse tema. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários aí, que a gente faz um vídeo falando sobre temas diversos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.